Então, inicia assim. A incapacidade da criatura finita de chegar até o Pai infinito é inerente não ao retraimento do Pai, mas à finitude e às limitações materiais dos seres criados. A magnitude da diferença espiritual entre a mais alta personalidade em existência do universo e o mais baixo grupo de inteligências criadas é inconcebível. Ainda que fosse possível as ordens mais baixas de inteligências serem transportadas instantaneamente até a própria presença do Pai, elas não saberiam que estariam junto dele. Seriam tão insensíveis à presença do Pai universal quanto o são agora. O homem mortal tem diante de si um caminho longo, muito longo mesmo, a ser percorrido antes de poder, de uma forma consistente e dentro dos domínios do possível, pedir ao seu salvo-conduto para estar na presença do Pai Universal, no paraíso. Espiritualmente, o homem deve ser transladado muitas vezes antes que possa atingir um plano que permita ter um descortino espiritual, tal que o capacite a ver ao menos um dos 7 espíritos mestres. Então, é de se pensar, né? Que muitas vezes nós gostaríamos que, não sei, Jesus viesse logo à Terra, porque quem vê Jesus vê a Deus, né? E a esperança a esperança entre aspas, né? Mas pensávamos que iríamos depois da morte termos a visão de Deus imediatamente. Então, quer dizer, esse caminho aqui diz é muito longo. Então, eu pergunto assim, se vocês têm se vocês tinham como é que foi para vocês saber que esse caminho é longo, que nós não vamos ver Deus imediatamente depois que a gente sair daqui, dessa terra, como que é para vocês isso? Se alguém quiser fazer algum comentário. Eu acho que desde que a gente decide, né, continuar, né, Lília, aí fica tranquilo. Vai demorar, mas a gente sabe que vai encontrar. É. Mas eu acho que vai ser um caminho árduo, não vai ser um caminho fácil, não. Eu não consigo imaginar uma coisa assim tranquila, não. Eu acho que a conquista, né, da perfeição e a evolução mesmo da alma, né, porque a gente vai construir a alma, mesmo fusionado, eu acho que a gente vai ter muitos desafios. Diferentes, claro, daqui, porque aqui é uma coisa material, né, mas eu acho que vai ser bem difícil. Não vai ser fácil, não. E mesmo antes da fusão, né? Porque eu acho que vai ser Mesmo tão difícil antes. que a pessoa lá em cima ainda vai ter a chance de desistir, né? Exatamente. Tem um trecho no livro que eu já procurei e não consegui encontrar, mas que me marcou a primeira vez que eu li o livro. Que vem toda essa caminhada, né, por todos os mundos, passa por 500 e tantos 70 corpos e tal. Aí, no último grande esforço de fé, você chega às portas do paraíso. Essa é a frase, entendeu? Quer dizer, até as portas do paraíso, você ainda vai ter que ter fé, você vai ter que ter garra, luta. Eu entendi dessa forma. Então, assim, eu acho que não é um caminho fácil, não, é um caminho bem árduo. Para nós que somos seres tão primitivos, né? Até a gente se espiritualizar e depois se aperfeiçoar, é uma coisa bem complicada.
na minha opinião, é o que eu entendo. Sim. Porque a gente pensava que, nossa, morreu, daí descanse em paz, né? Não é assim, né? Ou era céu ou era inferno, né? Bom ia para o Descanse, céu. descanse em paz. Você não, eu pelo menos não percebi assim a minha vida como uma caminhada. Até de certa maneira, às vezes eu escutava os padres falarem, né? A caminhada de fé, a caminhada da igreja, a caminhada do cristão. Mas você não tem assim ideia. Ah, tá, caminhada, né? Nós estamos aqui caminhando, daí a gente morre e vai para o céu e, puxa, chegamos, a paz de Jesus, né? Mas eu penso, sabe, que aqui, inclusive hoje eu tava vendo uma passagem de Jesus que ele diz que ele previu, né, o quanto ele iria sofrer aqui, o quanto ele iria sofrer, e ele viu que não tinha outro jeito a não ser esse sofrimento, né? Ele percebeu isso, tanto que ele viu a morte dele mesmo sendo assassinado. E ele viu que teria que acontecer esses fatos, apesar de tudo, porque Jesus, quem mais amou nesse mundo senão Jesus? E a vida dele, realmente, como você falou, Maria, ela foi sofrida. E daí o sacerdote comentava assim, né? E não pensem que vocês vivendo a vida de acordo com indo à missa, comungando, confessando do que são os preceitos da igreja, né? Vocês vão se livrar do sofrimento. Vocês não vão se livrar, mas vocês vão ver o sofrimento de uma outra maneira, né? E Jesus disse que tome a sua cruz e tal, né? E realmente, eu acho que enquanto a gente não vê, aí eu entendi assim, porque a gente se pergunta muito, né? Por que é que a gente sofre? Por que é que as pessoas sofrem? Por que a gente tem que passar tudo isso? Mas é aquela história, se você tem a possibilidade da escolha, então você vai sofrer. Porque quando você escolhe, você tem que deixar algo, você tem que abandonar algo, e essa escolha já te faz sofrer. Puxa, mas será que se eu tivesse ido por esse caminho aqui, não seria melhor? Então, isso já te faz sofrer, é muito interessante, né? E então eu eu vi assim que a vida em si ela traz sofrimento por causa das escolhas e por causa das escolhas também das pessoas com quem você convive, porque muitas vezes não é porque você escolheu, a pessoa que escolheu fazer algo que não é a vontade de Deus, você também sofre as consequências. E Jesus sofreu todas as consequências das pessoas que não fizeram a vontade de Deus em volta dele, né? Então é isso mesmo. Agora eu tenho grande esperança, sabe? Porque aqui, como é um mundo de rebelião, onde houve a rebelião e a gente sofre das consequências da rebelião, então sofre mais que nos mundos normais. Eu tenho esperança que para nós as morôncias vão ser assim, um sofrimento tipo, ai meu Deus do céu, por que ele não escolheu o azul? O azul estava tão bonito, sabe? Eu queria tanto que fosse azul, ele foi escolher o roxo, o verde, o vermelho. Eu queria o azul. Então, sabe, vai ser nesse nível, eu acho, de sofrimento, em que parece ser um sofrimento atroz, até de você ver uma coisa dessa, né? Que a gente não entende e que um dos reveladores falam, que acho que foi da rebelião de Lúcifer, ele fala que ele só foi entender lá no paraíso, quando ele estava por lá, nessa fase, né? Ele só foi entender. Quer dizer, se você não entende alguma coisa, também é sofrimento, que você quer entender, você quer compreender. É muito interessante. E o caminho é longo, muito longo, eles falam assim, né? Então, eu vejo que você aproveitar a caminhada, né? Você aproveitar a caminhada. Que aproveitar a paisagem, eu sempre falo, né? Vamos aproveitar a paisagem, porque a gente não vai voltar aqui tão cedo.
Então, e aqui já começa a nossa caminhada. Eu vejo que a caminhada até Deus começa no momento em que nós praticamente recebemos os 7 espíritos ajudantes da mente, vamos dizer assim, né? Nesse momento já começa, porque é uma luta constante desse cérebro, dessa mente que a gente recebe, de compreender as coisas da sabedoria de Deus, da adoração. Então, você vai ali, você já vai começando a caminhar. E depois, quando você recebe o ajustador de pensamento, daí é um passo a mais. E muita gente aí, muitas crianças já têm aquela, né, já começam a questionar muito mais e tal. E é interessante que é nesse momento, depois dos 6 anos, que a criança está preparada para compreender mais as coisas de Deus, e que começa a catequese, toda aquela coisa, né? Começa a receber os ensinamentos sobre Deus. Isso. Mais alguém quer fazer um comentário? Está fechado, Irineu, seu microfone. Está fechado. Eu passei por muito sofrimento na vida, né? E eu vejo assim, nesse sofrimento eu aprendi muita coisa na minha vida e eu consegui, eu acho que um avanço espiritual muito grande. Em relação às pessoas que eu conheço, elas querem viver no conforto. E eu acho que a pessoa que vive no conforto, ela não avança, não. Ela precisa quebrar a cara para aprender a viver a vida e valorizar. Precisa valorizar a vida. E precisa se conhecer a si próprio. Se eu não me conheço, como é que eu vou evoluir na linha da espiritualidade? Primeiro eu preciso me conhecer. Uma das frases muito que eu sempre eu gostei de ler, de vez em quando eu leio, quando Jesus falou para os apóstolos: vão, vocês estão limpos. E eu acredito também que quando, para a gente desenvolver na linha da espiritualidade, eu preciso fazer uma limpeza das minhas crenças, dos meus apegos, dessas coisas todas, para aí eu conseguir sair dessa escuridão e ir para a luz. É assim que eu vejo também. Eu vejo assim, de vez em quando eu vejo ali no grupo, algumas pessoas mandando algumas mensagens, é bem interessante que eu olho assim, leio a mensagem que elas mandam, ela tem umas carências muito pesadas dentro dela, e ela não evolui, não. Precisa trabalhar todas essas carências, frequências vibratórias, para eu conseguir sair disso. Se eu não trabalhar essas energias que nós carregamos dos antepassados, e aquilo que eu mesmo criei dentro de mim, aí eu não vou a lugar nenhum mesmo. Isso é claro para mim hoje, né? Que eu aprendi depois de tanto sofrimento, tantas dores, rejeição, né? Eu aprendi muito. Hoje por que eu sou feliz? Porque eu passei por tudo isso. Já passei por essa coisa pesada. Hoje eu estou bem, graças a Deus, agradeço todos os dias, o ajustador da mente, provavelmente ele fez tudo isso comigo para eu aprender a me desligar das coisas que me prendia. E se a gente não se limpar essa área de dentro de mim, que me atrapalha a minha vida, como é que eu vou desenvolver a parte espiritual? Muito difícil. Porque me atrapalha, né? Ela atrapalha aquilo que está lá. Por exemplo, tem gente que mostra que é boazinha, que está tudo bem, mas dentro dela tem uma frequência que vibra, que maltrata ela. E ela se mostra que ela está bem, mas não está, não. A gente vê hoje no rosto das pessoas que ela não está bem. Mas ela se mostra que ela está bem. Ela se engana a si mesma. Não é fácil, né? É difícil? É dolorido? Não penso que é fácil? Não é, não. É verdade. Experiência própria.
Imagino. Vamos ler mais um pouquinho, então. Então, aqui, né, só para a gente resumir um pouquinho, então, que essa incapacidade é porque nós estamos muito longe de Deus, que é perfeito. Nós somos seres imperfeitos ainda. Então, não podemos vê-lo, lógico, porque somos, e fomos criados seres humanos. É interessante, né? Às vezes a gente diz, porque a gente não foi criado hoje. Não, mas a nossa missão é essa, ser humano e trilhar esse aprendizado dessa maneira, né? Tem os seus desafios e com Deus a gente vai vencendo de desafio em desafio. Pois é, agora que tu falou isso, me ocorreu uma coisa, né, Lília? A gente vê tantas pessoas dizendo que tiveram uma visão, que viram Deus, que não sei o quê, né? Pode, assim, não estou dizendo que estão inventando, pode ser que tenham visto um anjo, um serafim desses mais elevados. Agora, Deus está muito claro ali, né? Nós vamos ter que Não tem como. pensar muito até, não tem... Nossa, tem é muito longe. Pela própria estrutura nossa e dele, né? Assim, é impossível pela nossa... assim, na nossa materialidade ainda, né? As visões que eu tenho percebido é mais de Jesus, né? E muitos relatam visões de Maria e tal, mas de Deus mesmo assim, difícil, né? E nem ele, eu acho que se quisesse, não conseguiria se tornar visível para nós, né? Tamanha é essa distância. Aqui o Albernaz, ele fala que João viu o Altíssimo, eu não lembro, acho que João teve uma visão dos 24, né, seres lá. Ele Acho que teve essa foi. visão, né? Tem alguns que têm essa visões. Mas, assim, gente, eu pergunto para vocês aqui, no caso, o nosso ajustador, que é um fragmento do próprio eu sou, nem nesse caso ele não poderia, sei lá, porque são muitas pessoas que relatam no mundo inteiro, né? A gente não tem notícia de todos, mas a gente vê que alguns não é fraude, não é, sei lá, é da pessoa. Quem sabe o ajustador não dá um jeito, sei lá, não sei, se passou pela minha cabeça aqui. Eu acredito que essas pessoas enxergam um serafim, alguma coisa assim, não é fraude, é confusão que fazem, eu acho. Não que seja o próprio Deus, né? Nós estamos falando do próprio Deus. Um intermediário que queira se mostrar, mas Deus, aí está muito claro, né? Inclusive fala no livro que se chegássemos ao paraíso agora, do jeito que estamos, a gente não enxergar nada. Nada. Não teríamos condição de ver nada. Então, quer dizer, como é que vai enxergar Deus, né? Pois é, e nem Deus pode, né? Nem ele consegue, nem ele consegue. Por mais que ele queira, a nossa distância é muito grande. Até o próprio ajustador, a gente tem que lutar muito para deixar que ele haja na nossa vida, que ele consiga nos guiar. Agora, né? Deus é muito complicado, muito difícil. Eu acho que é importante a gente ter essa consciência, porque daí, Maria, aí a gente consegue se aproximar mais dos anjos, exatamente, né, dos querubins, dos sanobins que estão próximos de nós. Que são seres que podem chegar até nós, né? Que tem essa condição. O ajustador, não que ele vá se mostrar, mas a gente conseguia uma sintonia maior, né? Com isso. Ele. Ao invés da gente ficar buscando Deus lá, que a gente sabe que nesse momento é impossível, né? Acho que a gente tendo essa consciência, a gente consegue buscar essa aproximação com quem está mais próximo mesmo, né? Exatamente. Gente, a minha dúvida é exatamente essa. Esse Deus que é o fragmento está no ajustador. Ele não é o eu sou, não é o que a gente está querendo alcançar e que diz que a gente não dá para ver, que etc e tal, que enfim, que até chegando no paraíso, não é desse Deus aí que o fragmento
que está na nossa mente, que a gente busca essa afinação com ele. Não é esse Deus que não é visível, que diz que é dificílimo aí de alcançar, que está muito longe? É isso a minha curiosidade, é esse meu questionamento. Para ver não dá, né? O ajustador do paraíso, ele é uma centelha do Pai Universal, que é a manifestação do eu sou, que é o eu, vamos dizer assim, o Deus absoluto, né? Não fragmentado, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo é o tudo, mas é um fragmento do Pai do Paraíso. E a gente também não consegue ver ele, no máximo tentar uma sintonia mais próxima. Mas, Pois assim, É tanto que tem o Supremo, o Deus Supremo, ele é a materialidade de Deus. Quando a gente chegar em Luz e Vida, nós vamos ter condição de ter um contato com ele. Quer dizer, o eu sou, ele não consegue chegar aqui e se mostrar. Ele tem que se fragmentar, não sei qual a palavra seria, mas se diluir, e se diluindo para poder nos atingir. Entendeu? O eu sou é muito difícil nós conseguimos chegar até ele. Sim. Então, vamos continuar mais um pouquinho aqui. Eu acho que a Daniela ia falar alguma coisa. Então fala, Daniela. O eu sou, ele é já uma concessão filosófica, né? Como fala, né? É uma ideia que foi falado para nós para que a gente entendesse. Não quer dizer que exista realmente um eu sou, né? O eu sou seria uma coisa assim como supra-absoluto, né? Uma coisa infinita, Que não dá para indizível. ter uma forma, né? Não dá para a gente... Não dá. Pois é, mas é porque assim, Aí, gente... o Pai Universal já é uma dissolução do eu sou. Fala. Compreendo, mas é porque para mim ainda fica uma coisa muito esquisita, assim, eu não consigo sentir assim como uma total verdade para mim, entende? Que tipo assim, para mim eu vejo assim, por exemplo, como que um cego pode... Tem cego que ele não usa a visão, né, física dele, mas ele desenvolve outros sentidos, assim, acho que, enfim, eu viajo aqui, é a viagem da minha cabeça, eu comigo mesmo. Deixa a Lília prosseguir aí que dá mais futuro. Vai, Lília. Para a gente entender mais um pouquinho, se bem que o próprio livro fala que, lógico, eles tentam explicar para nós um pouquinho, mas é muito difícil. E eu acho assim, o que eles colocaram sobre Deus é o que nós podemos entender, mas Deus é muito mais que isso. Eles falam que Deus é amor, mas é muito mais que amor. É porque é o que nós podemos entender. Então, o que a gente vai se esforçar bastante, ao menos para ver um dos 7 espíritos mestres, imagine. Vamos continuar aqui. O nosso Pai não se esconde. Ele não se encontra em reclusão proposital. Ele mobilizou os recursos da sabedoria divina em um esforço sem fim para revelar a si próprio aos filhos, nos seus domínios dos universos. Uma grandeza infinita e uma generosidade inexprimível estão ligadas à majestade do seu amor, que o leva a almejar a associação com todos os seres criados capazes de compreendê-lo, amá-lo ou aproximar-se dele. E, portanto, são as limitações inerentes a vós e inseparáveis da vossa personalidade finita e da vossa existência material que determinam o tempo, o lugar e as circunstâncias pelas quais podeis realizar a meta da jornada da ascensão mortal, para chegar à presença do Pai no centro de todas as coisas. Então, eu vejo assim, aqui ele diz assim, né? As limitações inerentes a vós inseparáveis. Então, nós temos essas limitações, né? Da existência mortal, e do lugar onde estamos, das circunstâncias
que nós nascemos, ou as circunstâncias que biologicamente que temos, né? Então, para realizar essa meta, que, como dizia a Daniela, né, cada um entende, ela não entende, né? Ela tenta entender e tal. Mas a gente vai entender muito parcialmente, né? Nós temos uma visão muito finita, vamos dizer assim, de Deus. Nós não concebemos nem o que é infinitude, nem o que é o eterno. A gente não consegue, porque como nós tivemos nós somos infinitos potencialmente, nós temos um começo, né? E depois uma infinitude, se a gente escolher, mas nós temos isso, nós não entendemos como que uma pessoa pode ser eterna, como que ela sempre existiu, sempre existirá, a gente não consegue colocar isso, mas por causa da nossa finitude mesmo. Então, a gente tem limitação de tempo e espaço, né? Nós estamos limitados pelo tempo e espaço. Isso, também, Né? nós sabemos que o nosso corpo tem um início, um começo, um meio e um fim. Essa é a nossa realidade. Nós tivemos um início de existência, vamos ter ali uma vida adulta e depois, pronto, vai acabar essa vida. Isso é a nossa realidade, por isso eu vejo assim, a nossa incapacidade é porque nós percebemos mais o material do que o espiritual. O espiritual, assim, é mesmo só através da fé. A gente vê que existe, que a gente vê que o mundo, assim, muitas coisas não se explicam, por exemplo, uma árvore, a maravilha que é essa máquina, né? A árvore. Mas quem que consegue fazer nenhum ser humano consegue, do zero, fazer uma árvore. Né? E assim para não dizer todas as outras coisas, quer dizer, alguém fez isto aqui. E não fomos nós. Né? A gente pensa assim, eu não sei, o materialista, não sei como que ele vê isso, né? Eu sei que os budistas não se importam com quem fez nada. Isso, esses dias eu aprendi. Mas os materialistas, acho que também, acho que aqueles que não acreditam em Deus, eles não estão um pouco se importando com quem fez, filosoficamente, não fazem essa pergunta para mim, porque não é possível, né? Se nenhum ser humano consegue criar mesmo que seja um animal, qualquer coisa, não consegue fazer nada assim parecido, né, com uma vida. E então você fica pensando como é que foi essa criação, quem é que fez coisas tão magníficas? Porque quando você pensa numa árvore, o próprio mundo, eu para mim, é uma maravilha. O planeta Terra é maravilhoso, se a gente for ver, né? E porque quando você vê uma fruta, uma maçã, meu Deus, é maravilhoso, saboroso, que Deus deu para nós, todas as frutas, né? Como é maravilhoso ver aquilo, né? E a gente via que o Jardim do Éden devia ser, assim, um espetáculo, o Jardim do Éden, de frutas, e a gente sabe pelo livro de Urântia que tinha nozes lá também, né? Porque a Eva, ela fazia o leite de nozes para dar para os filhos, né? Uma mistura com frutas e essas nuts, né? Essas nozes e cereais, parece que também eles se alimentavam, né? E então você vê que essas coisas foram colocadas ali, ó. Vamos colocar o ser humano, agora vamos colocar ali umas frutinhas para ele se saborear e se alimentar e ter ali e tal. E a gente foi inventando outras coisas, algumas não muito boas, fazendo as nossas experiências. E o que mais me admira, assim, é que Deus confiou a produção, vamos dizer assim, a reprodução de novas potenciais almas aos seres humanos. Olha a confiança de Deus para conosco, né, nessa caminhada. Então, quer dizer, vamos deixar que eles também participem da criação. Então, vão fazer novos seres humanos e vão daí desenvolver potenciais almas, novas almas. E Jesus mesmo ele dizia, né, que ele acreditava no ser humano. Apesar de tudo que ele sofreu, de tudo que ele acreditava no potencial do ser humano. Então, nós fomos criados e Deus não se arrependeu na realidade, né? Aquela história, Deus se arrependeu de ter criado o ser humano, da Bíblia, né?
Daí mandou o dilúvio. Não, não tem isso, né? Deus nunca se arrependeu de ter nos criado. Ele só está sempre, como sempre, enviando todas as agências espirituais para que a gente endireite os caminhos, para que a gente retome o caminho em direção ao paraíso. É dessa jornada até o paraíso, né? E isso é maravilhoso. Lilian, você me chamou a atenção agora de um detalhe aí. Você falou sobre o budismo, né? Eles não se preocupam muito lá com Deus infinito, mas veja bem, nós, aqui, os cristãos, nós nos preocupamos com algo que nós também não sabemos, na verdade, né? A gente tem um parecer assim de Deus, é só um parecer, mas nós não vemos a figura dele e não vamos ver, acho eu, talvez, sei lá, um dia, né? Então, na verdade, ele não muda muito. Eles creem lá na forma deles, né? E eles vão caminhando nessa imensidão e vão tendo os seus lugares, né? Da mesma forma que nós. Só que quando você fala que o budismo não crê lá, não é que ele não crê em Deus, ele entende de algo supremo, né? Uma energia suprema muito grande ou alguma coisa desse tipo. Eu Mas falei, então, eu falei com uma budista esses dias, uma amiga da minha filha, e eu perguntei sobre essa questão. E aham. realmente eles não creem em Deus. Eles Não, não se preocupam com a criação. mas nós cremos em Deus, mas em que Deus que nós cremos, assim, na verdade? No Deus homem, no Deus... Nós temos, vamos supor, o Jesus como a Santíssima Trindade. Isso está fora do budismo, realmente, né? Então, na grande verdade, eu vejo que, no fundo, o ser humano pensa praticamente igual. Pensa, né? Agora, a crença, a fé, isso aí já é uma coisa intrínseca dentro do ser humano, do homem, né? Mas É. é só para complementar. Nem Aham, complementar é a minha ideia, né? aham, sim, não. Eu vejo assim, cada experiência aqui, nós temos 14 pessoas, porque a Suzana e o Sabino, né, fazem 14, e 14 pessoas que fazem uma experiência inédita para Deus. É. Única, né? Única. A maneira, e é por isso que a nossa religião ela é pessoal. E cada um tem, vamos dizer, se a gente fosse pensar, cada um teria uma religião, porque ela é pessoal, é única, né? O nosso relacionamento com Deus, assim como nós temos um relacionamento com cada pessoa, com cada filho, né? É um relacionamento diferente, uma experiência diferente. Então, Deus também tem essa experiência. E diz que todas as experiências devem ser... Deus quer completar todas as experiências, né? Por isso, tanta gente no universo. E somos parte dele também. Isso é interessante, porque tudo parte desse eu sou. Eu vejo eu sou assim, eu sou tudo o que existe. Eu sou, né? Eu vejo assim, né? Para mim é o próprio Deus ali falando o eu sou, né? Eu sou tudo o que existe. Você quer falar, Albernaz? Quer colocar a tua ideia? Está com o microfone aberto? Não? Eu acho que, deixa eu ver se ele escreveu alguma coisa aqui. Gente, está aberta a palavra, como diz o... Quem é que fala assim? Está aberta a palavra. Luiz, O Luiz, né? Como é que ele fala? agora eu esqueci, mas é mais ou menos isso aí. A palavra está franca. Ah, a palavra está franca. Ah, o grito, a palavra extrafranca. Então, eu vejo assim, eu acho que para cada um aqui, cada um está tendo uma ideia, um pensamento. E é interessante que todos nos completamos. Nós nos completamos, quer dizer, somos irmãos do mesmo Pai, e cada um faz uma experiência que vai completar a outra. Vai completar a experiência que Deus quer fazer. E essa experiência é uma experiência de amor, ela não é uma experiência de dor.
Por que que ela é de dor, como nós estávamos falando? Porque quando você escolhe errado, você sente dor. Porque senão você não saberia que estava escolhendo errado. E daí você não teria a possibilidade de escolha, né? É mais ou menos isso. Gente, quando quiser, interrompa. Então, aqui fala da grandeza de Deus, né? Das nossas limitações. Então, pode ser que a gente não gosta muito de ter essas limitações, mas essa é a caminhada que nós temos que fazer, e nós só vamos ver a grandeza da nossa caminhada na sequência. Embora a ida até a presença do Pai no paraíso deva aguardar até que tenhas alcançado os níveis finitos mais elevados de progressão de espírito, vós deveríeis rejubilar-vos com o reconhecimento da possibilidade sempre presente de comunhão imediata com o Espírito otorgado do Pai, que está associado tão intimamente à vossa alma interior e ao vosso eu em constante espiritualização. Então, aqui o revelador nos fala do ajustador do pensamento, que a Daniela comentou, né? E uma vez, quando há muitos anos atrás, eu aprendi assim, né, porque na Igreja Católica tem o Santíssimo Sacramento, né, que está lá, a hóstia, né, que fica no altar. Então, eles diziam assim, que está sempre esperando o ser humano ir lá adorar, fazer uma oração, que é um local onde está Jesus Eucaristia, né? E que você não precisa, e ele é rei, Jesus é rei. E você não precisa fazer, porque com o rei você tem que fazer o quê? Você tem que pedir uma audiência. Não é assim? Com os presidentes, com as pessoas poderosas. Então, que Jesus estava sempre lá esperando, não precisava marcar audiência. Bastava você ir lá a hora que você quisesse. E no livro de Orante, o que você descobre, vamos dizer assim, o que né, eu fiz essa conexão desse comentário, que nós temos a conexão imediata com Deus, através do ajustador do pensamento. É ele que faz a conexão imediata. É só você pensar, por exemplo, agora todos nós estamos pensando no nosso ajustador, né? E é essa conexão imediata. E quando você faz o estudo sobre os ajustadores, ali fala o quê? Que ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Então, vocês imaginem cada um de nós. Nós fomos escolhidos pelo próprio Deus, que veio nos habitar e fazer essa experiência conosco, sofrer conosco, pedir para que nós, e eles, inclusive, têm, né, a conversa de um ajustador com um ser humano, e com um ser humano especial, que é um reserva do destino, imagine, um reserva do destino. E ele falando para aquele reserva ter mais paciência, para que ele fosse mais dócil aos ensinamentos que ele estava propondo. Imagine um reserva do destino. Imagine o que Deus em nós. Será que Deus, como que está Deus em nós? Está sofrendo também? Pedindo, por favor, gente, por favor, né? Endireitem os caminhos, vão por esse caminho, façam assim. Será que ele está sofrendo tanto conosco dessa maneira? Né? Ou será que nós estamos assim, sabe? Tentando, porque o interessante é assim, né? Que a gente deve tentar. O importante é que a gente deve sempre tentar. Puxa vida, hoje eu fiz uma coisa que não devia. Podemos pensar assim, né? A gente sempre faz todo dia. Todo dia a gente faz alguma coisa que eu não devia. Hoje eu até estou pensando aqui das coisas que eu não deveria ter feito. Puxa, eu não tive paciência com aquela pessoa. Eu devia ter mais paciência. Não tive, não. Mas amanhã eu vou recomeçar. E eu, como professora, às vezes, assim, eu dava uma bronca nos meus alunos, né?
E eu, às vezes, passava dos limites. Mas daí, no outro dia, eu chegava até a pedir desculpa. Eu digo, olha, gente, ontem eu estava meio nervosa, tá? Vocês me desculpem se eu falei alguma coisa que eu não devia. Porque, então, você é tão importante que você, a própria intenção de você recomeçar outro dia, né? Deus já te perdoou. Você não precisa esperar para fazer uma confissão, esperar. Deus já sabe que você... E isso a gente aprende no livro, né? Pois Deus já é, sabe que... Ilha, é por isso que eu estava falando, mas e o ajustador? Porque eu me sinto muito, na tua pergunta inicial, tu leu lá o primeiro trecho, perguntou, Aham, como vocês se sentem com relação a essa aham. frase, de que é muito longo, né? E é uma coisa que a Sim, gente se depara, né? Mesmo antes do livro de Urântia, independentemente da religião que qualquer pessoa segue, a gente tem essa noção que tem uns que acham que é inalcançável, que está longe, e assim, a gente é uma crença universal, se for parar para pensar, meio que uma programação que já existe há muito tempo e que a gente incorpora isso de maneira até inconsciente, e tem gente que morre achando isso. Só que sim, assim, eu me sinto tão confortável com relação a esse diálogo de saber que se eu tenho um ajustador, eu tenho um diálogo direto. E assim, até coloquei no grupo hoje um documento que eu li hoje, eu nem lembro, acho que foi o 9, que fala que tem tanta coisa, sabe? Tem tantos seres, tanta coisa trabalhando a nosso favor e tal. É por isso que eu acho assim, eu não vejo como se fosse uma coisa assim. Eu não entra na minha cabeça que Deus é difícil de alcançar, mas é porque é da minha natureza, entendeu? Eu sim, não consigo achar que, ai meu Deus, que caminho longo que eu vou ter. Às vezes eu observo, inclusive em grupos, que tem muita gente espiritualista, espiritual e tal. E quando você meio que se compara a Jesus, meu Deus, as pessoas já te olham, olha, só quer ser. Meu Deus, é um absurdo se comparando. Aí eu fico assim, é engraçado essa galera, né? Eu vou me comparar a quem, minha gente? Porque a quem é que eu vou querer ser igual? Ao diabo? Ao demônio? Eu quero ser igual a Jesus mesmo. é E tem verdade. gente que olha torto, entendeu? Já, olha essa pessoa se achando e acha, é uma audácia. Eu acho engraçado, sabe? Eu fico assim, oh, meu Deus. Ai, É, Senhor, misericórdia. Mas eu acho interessantíssimo isso. Basta pedir. Menina, tinha um momento aqui que, sinceramente, não era nem para eu dormir, era para eu estar revoltada. Eu simplesmente, claro que não é instantâneo, é só você ter paciência. Agora você tem que aprender a desenvolver a paciência, é, a ser carinhoso com você mesmo. Vai vir umas coisas que não são muito bonitas, entendeu? Porque a gente quer chegar a Deus, entre aspas, e acha que vai ser um caminho só de flores, só que você tem que estar preparado para os cenários que não são muito bonitos, que a gente tem que se enxergar também. é, E aí é ter essa paciência. É só deitar um pouquinho, vai doer um pouquinho às vezes, mas passa. Chega lá o momento legalzinho que chega um entendimento. é verdade. Então, eu lembrei do Dave, não sei se vocês conhecem o David Icke, que ele é não sei se ele é ufólogo, esotérico, alguma coisa assim, dos Estados Unidos, mas ele é bastante famoso, escreveu vários livros. E uma vez, numa entrevista, ele falou que logo que ele se converteu, né, ele falou assim que ele era um filho de Deus para o jornalista. E o povo achou um absurdo ele falar aquilo. Como assim, filho de Deus? Como assim, filho de Deus? O filho de Deus é só Jesus, né? O filho de Deus. Então, ele disse que era um filho de Deus. E nessa época, eu já tinha lido o livro de Urântia, e dizia, não, mas ele tem razão. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus.
E essa realidade de filiação, ela é tão assim, depois, pelo menos para mim, depois que eu li o livro, ela se tornou mais real na minha vida, assim, mais forte, sabe? Você saber que você... E depois que você tem esse ajustador, nossa, o ajustador do pensamento, para mim, foi um must, né? Extraordinário essa revelação. Porque o Espírito Santo, antigamente eu pedia o Espírito Santo para vir o Espírito Santo. Não que eu tivesse esse Espírito dentro de mim, né? Para que viesse esse Espírito, não que ele estivesse, não, ele está, independente se você pede ou não, ele está dentro de você. Porque eu me lembro que me impressionava bastante aquela frase, o reino de Deus está dentro de vós, né? O reino de Deus está dentro de vós. Que Jesus fala na Bíblia, mas era isso que ele queria dizer, né? Esse espírito ajustador que está dentro de nós e que nos orienta, que nos leva, que está sempre ali presente, né? Para nos conduzir nessa caminhada, nessa estrada. E a maioria não sabe, isso é uma revelação nova. Lília, e você acha que nós somos filhos de Deus antes do fusionamento? Antes de nos fusionar, nós já somos filhos de Deus? Então... Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque ontem, não sei se a Estela lembra, o Marcos Dalmolin falou isso, falou que enquanto não fusionarmos e não tivermos uma alma, nós não somos filhos de Deus. Mas eu não concordo, eu acho que já somos filhos de Deus. Pela fé, nós somos filhos de Deus antes de se fusionar, pela fé. Exatamente. Pela fé. Até porque também, sabe o que eu acredito assim? A gente não sabe de todos, entendeu? Tem gente que já pode ter muito bem se fusionado e está fazendo experiências, passando por aqui, sei lá, sabe? Tem tantas possibilidades que não tem seres que depois que conseguem um certo, né, atingir um certo ponto, eles não vão fazer serviços em outros mundos. Tem gente que não é daqui de Urântia. Eles podem muito bem vir para cá. Eu acho que não foi só, como que eu digo, não foi só o Micael, o Cristo, que já era um ser elevado que veio servir aqui. Então, tem tantas possibilidades, entendeu? Mas eu acredito que todos somos filhos de Deus, pela fé. Agora, tem gente que não pratica a fé. Eu acho assim, a nossa realidade, ela vai funcionar de acordo com o que a gente acredita. Quem acredita que só vai ser filho de Deus depois que alcançar um fusionamento, que sofra, achando que não e vai lutar lá para se fusionar e sentir filho de Deus só lá. Eu estou me achando filho de Deus agora. Eu acho que quem tem essa consciência, né, de filiação, o livro fala que nós somos filhos de Deus pela fé, por enquanto, né? Porque eu acho que será que nós podemos dizer que somos criaturas de Deus? Fomos criados por Deus, né? Porque fomos criados, de certa maneira, nós viemos à vida pela iniciativa lá de Micael, né? Dos portadores da vida, toda a história que a gente sabe, que trouxe a vida, depois as pessoas foram se reproduzindo, então, mas tudo deriva de uma primeira vontade dos deuses que implantaram a vida aqui, né? Então, podemos dizer que somos criaturas de Deus? Mas Jesus, Micael não falou isso. Micael falou que somos filhos de Deus. Inclusive, no documento 140, um dos apóstolos, que eu não lembro qual deles, eu não sei se Mateus, perguntou isso, e ele falou, sim, todos são vocês, nós somos filhos de Deus, e eu vim para revelar isso. Entendeu? Aí o Marcos falou isso, me deixou uma
uma dúvida. Eu falei, ué, será que não? Eu não Será me dei conta, Maria, mas dá para ver na próxima. ele falou isso. É, Mas essa como estava história no de filho finalzinho, já era 10h20, a gente já tinha ultrapassado o horário, cansado. eu não quis interromper, entendeu? Mas deveria, né, para saber o que realmente ele quis dizer com isso, porque... Nossa, se o Aélio tivesse aqui, ele ia ter uma discussão, assim, porque tem Deus uma me livre. parte do livro que fala dos filhos de Hélio Deus saiu. pela fé, que até a fusão, nós somos filhos de Deus pela fé. Pela né? fé, exatamente. Mas Então, somos. quem tem fé, mas somos, agora, somos filhos de Deus porque fomos criados por Deus. Exatamente, temos um fragmento dele, né? Eu acho que não dá para ser. E um fragmento dele vive em nós, então não tem como. Agora, como filhos de Deus, nós podemos dizer não e não sobreviver? Tem essa possibilidade também, né? É triste, mas é um filho de Deus que não sobrevive. Ah, sim, aí eu acho que a gente deixa de ser, porque deixa de existir, né? Se você desistir da sobrevivência, é como se você não tivesse existido. Aí sim, mas no caso de nós que não somos ainda fusionados e não temos uma alma formada, mesmo assim somos filhos de Deus, eu acho, eu penso dessa forma. Agora eu vejo assim, a questão da alma, eu acho que nós temos uma alma. Não plena, nós temos uma alma, que é o que vai sobreviver nas morôncias, né? Mas a nossa alma já existe, porque muitas vezes a gente diz assim, mas não tem... Não, já existe. Quem sabe ela esteja assim num estágio, uma sementinha de alma. Não está finalizada, né? Não tá, ela foi mas a iniciada e gente, está foi em construção. Ela já existe desde o momento que o ajustador chega, né? Chega, exatamente. Verdade. Já começa a construção dela, né? Vamos ver mais um pouquinho. Bom, então aqui, o que nós vimos aqui? Sobre o ajustador, né? Então, ele fala aqui que essa caminhada é feita com o ajustador. Nós não estamos sozinhos, nós estamos com o próprio Deus. Então, ele continua. Os mortais dos reinos do tempo e do espaço podem diferir muito pelas capacidades inatas e dons intelectuais. Podem desfrutar de ambientes excepcionalmente favoráveis ao avanço social e ao progresso moral, ou podem padecer da falta de qualquer ajuda humana à cultura e aos supostos avanços nas artes da civilização. No entanto, as possibilidades de progresso espiritual na carreira ascensional são iguais para todos. Graus crescentes de discernimento espiritual e dos significados cósmicos são conquistados de um modo inteiramente independente de todas as diferenças sociomorais entre os ambientes materiais diversificados dos mundos evolucionários. Olha que maravilha. Como que a gente não pode julgar ninguém? Não é verdade? E é maravilhoso isso. Quer dizer, ele é pobrezinho. Não. Ele foi criado lá. Hoje teve uma notícia assim, que não, tem sempre aquela história, né? Não, ele foi por esse caminho do crime, porque ele foi criado não sei aonde, num ambiente que não é muito favorável, com isso, com aquilo, né? Daí a reportagem dizia assim, não, quando o governo, né, o governo não sobe o morro, então os traficantes não sei o quê. Eu digo, gente, não é assim. Não é assim. Em algum momento, essa criatura recebeu o espírito ajustador do pensamento. Ela recebeu o ajustador do pensamento, independente de onde ela nasceu, independente das condições sociais, independente... E outra coisa, como assim ela nunca foi para a escola? A professora não ensinou para ela o beabá que roubar a borracha do amiguinho não pode? A caneta do amiguinho não pode bater no amiguinho?
Quer dizer, na escola, por mais que a escola esteja do jeito que está, você aprende o beabá do comportamento, do certo e do errado. Por mais que você esteja lá numa família que é virada, né? Mas você na sociedade, principalmente na escola, você aprende o beabá das regras da sociedade. E mais, o ajustador do pensamento está lá para te guiar. Ele está lá para te guiar, né? E você, porque em algum momento você fez essa escolha, você já fez com 6, 7 anos, você fez a primeira escolha. Se você vai continuar nessa escolha, daí vai ser uma decisão sua. Mas eu vejo assim, que a partir dos 16 anos, essa decisão já está quase formada, hein? Você é totalmente capaz, a partir dos 16 anos, espiritualmente falando, de escolher fazer a vontade de Deus ou não. Porque a gente vê pelas morôncias, né? Se você morre antes dos 16, você vai para o berçário. Então, você não está totalmente maduro nessas escolhas, não está totalmente maduro. Mas depois dos 16, não sei se vocês concordam comigo, não é? O que vocês acham? Os jesuítas diziam assim, dê-me uma criança até os 7 anos e eu lhe devolverei um homem. Olha. Então, até os 7 anos, a criança imprime tudo que ela tem depois. Pois é, mas eu vejo assim. Lilian, E a escolha que ela vai ter, e o ajustador do pensamento nela? Porque ali o texto fala que, independente da cultura onde ela nasce, ela vai ter essa chance de se desenvolver espiritualmente. E nada mais do que justo, né? Nada mais do que justo. Diga, seu Lilian, eu não concordo com a tua ideia aí de que todos têm a mesma formação. Se você for hoje para o Rio de Janeiro, sei lá, qualquer lugar aí onde tem essas grandes favelas, o pessoal dormindo embaixo de viaduto, criança nascendo, sendo estrupada, e etc, tendo uma vida, olha, nem sei dizer. Essa pessoa não vai poder ter uma formação assim. Não são todos. Eu não sei dizer o percentual, se é 5, 10, 15, 20. Sim. Mas que existe. A oportunidade não são para todos. Infelizmente, não é. E se há exceção... Não, mas ali o texto fala, seu Macir, o texto do livro fala que todos são contemplados, independente do que acontece. Todos, quer ver? Eu vou colocar o texto para o senhor ver aqui, ó. Pode ser que o senhor não concorde com o texto, mas é o texto do livro fala, o texto diz que todos terão a chance de uma todos terão a chance, isso. Olha lá. Onde é que está? Ao avanço social, podem desfrutar de ambientes excepcionalmente favoráveis ao avanço social e ao progresso moral, ou podem padecer da falta de qualquer ajuda humana à cultura e ao suposto avanço nas artes e na civilização. No entanto, as possibilidades de progresso espiritual na carreira ascensional são iguais para todos. Na carreira ascensional, é depois daqui. Sim, mas a carreira ascensional, ela começa aqui, né? Mas eu entendo isso também, Lilian. Eu entendo que é depois. Aqui o senhor Moacir tem razão. Aqui tem crianças que nascem em situações que é impossível. Muitas não vão nem para a escola, não tem nem o básico, porque os pais não têm condição de dar. Sim. Entendeu? Os pais, às vezes, são alcoólatras, são drogados, são pessoas que sem a menor condição. Então, eu acho que o senhor Moacir tem razão. Mas o texto diz que mesmo assim vão ter a chance. Vão ter a chance da carreira ascensional. Ascensional, exatamente, porque isso pode ser que nas morôncias, quando chega no primeiro mundo, segundo, terceiro, não sei, eles vão ser orientados, entendeu? Mas aqui a gente vê, tem muita criança
fruto e eu acho que o pior, o agravante nessa situação dessas crianças são as drogas. Né? As drogas avançaram de uma maneira muito, muito, muito avassaladora, então tem muito pai, muita mãe, muito adolescente, muita criança já nesse mundo de drogas, que tira muita pessoa do real, da realidade. Né? Então, eu acho complicado. E essas correções vão ser feitas lá nos primeiros meses. Exatamente. Eles dizem que é muito pouco diferente aqui. Então, o que eles não fizeram aqui, o que não corrigiram aqui, vão ter a chance lá. De fazer lá. Exatamente. Talvez seja mais penoso aquilo que a gente estava falando do que para outras pessoas que tiveram uma vida já reta. evoluíram. É. Isso não quer dizer que não existam crianças ou pessoas que não consigam sair. Existem pessoas que mesmo num local insalubre, com uma família disfuncional, não consiga avançar. Alguns conseguem, mas são raros. Os casos são raros. Sim, como tem uns que nascem com todas as condições e viram uns bandidos, né? Exatamente. Viu, Maria? Talvez isso aí seja uma condição do ser humano mesmo, né? Do problema coletivo, que nós mesmos somos o culpado disso. Então, nós estamos culpando, talvez, uma entidade, alguma coisa assim, que não tenha. Mas o grande culpado é o próprio ser humano. A sociedade em geral. Mas ela é existente. É verdade. Agora, nós temos que durante é o primeiro mundo de experiência na carreira ascensional, é isso que eu quero perguntar. Isso, é o primeiro mundo. É aqui que nós carreira iniciamos... ascensional aqui? Mas é que cada mundo do tempo e do espaço, Daniela, é o primeiro mundo para é o básico, vamos dizer assim. É o ponto de partida. O ponto de partida dos seres humanos. Né? Então, cada um tem o seu mundo, que nasce, né, o seu planeta. O nosso ainda é decimal, é um pouco mais complicado, porque além da rebelião, nós somos um planeta experimental, então tudo pode acontecer. Vocês não acham que, por exemplo, que a gente vê essas questões que tem, como o seu Márcio estava trazendo, das crianças que não têm oportunidade e tal, tem gente que é estuprado, tem todo tipo de coisa feia por aí, beleza. Mas, assim, a gente encontra pessoas que passam por grandes traumas e conseguem se sobressair. Então, o que explica isso? Será que essas pessoas que passam por essas experiências frustrantes e dolorosas não faz parte do que ela tem que realmente, sabe, assim, como que eu digo? É como se fosse uma prova, como se todo mundo viesse. Eu vejo, assim, a questão até do nosso ego, já vem... A gente tem uma série de defeitos, entre aspas, que a gente sabe que tem e tem que, né, tá lidando com aquilo, que é exatamente para ir ascendendo, para ir nesse caminho, nesse trajeto. E, assim, eu sei que é doloroso, a gente fica de coração partido, se revolta às vezes. Mas será que não seria um caso de experienciação necessária para aquela pessoa com a consciência que ela tem, e não tanto por esse lado? Assim, eu acho que é uma questão de livre-arbítrio, de escolha. Mas isso aí até a gente, domingo, estava discutindo até no outro grupo, e eu acho assim, tem coisas que, não sei, para mim não tem explicação aqui, e não sei se, talvez, quando a gente chega lá, a gente consiga explicação. Eu entendo, assim, hoje, perfeitamente, uma pessoa que nasce com uma deficiência física, né, a gente sabe que não é castigo nenhum, que é simplesmente, eu digo, né, defeito de fabricação, uma coisa nossa, material e biológico. Isso aí, para mim, é tranquilo. Agora, assim, mesmo... Porque quando a gente chega nas Morôncias, pelo que dá para ver, o mundo lá vai ser praticamente igual para todos, né? Assim, claro, uns, pela história de vida, vão ter mais tempo no primeiro mundo, vão ter mais coisa para corrigir, mas pelo que dá para a gente entender do livro de Urantia, vai ser um mundo mais padronizado, assim. Por que aqui
Por quê? Porque a gente não escolhe onde nasce, né? Por que que uns nascem na Suíça e outros nascem lá na Etiópia, vivendo como bichos, assim? Ah, porque aqueles têm que passar aquilo. Mas por que aqueles e não os outros? Porque o Por que nós Supremo estamos tem que aqui numa experienciar. sala? Por que Eu nós acho estamos que aqui numa sala confortavelmente estudando e tem uns outros lá passando fome? Por que eles e não nós? É o que porque eu eu penso acho que também como a Maria. tudo é experiência. Tudo é Ele tem que experiência. experienciar de Tá, todas mas as por que formas. que ele tem que passar por essa experiência tão sofrida e o outro não? Por que ele? Sabe, não? mas sabe lá o que isso vai dar para ele na carreira ascensional? A gente não Olha, sabe. pelo que a gente vê, a carreira ascensional é meio igual para todos, né? Mas não, é igual para todos, não. Eu acho que existe diferença. Existe diferença do grau que você está de evolução. Você não pode colocar uma pessoa totalmente primitiva, que não alcançou nada, que não entendeu nada, passou pela vida sem viver a experiência, sem aprender, com uma outra que experienciou ao máximo, que fez tudo, que deu tudo de si, que buscou a Deus, procurou fazer a vontade de Deus. Então tem que ter uma meritocracia nessa história. Eu acho que não é igual para todo mundo, não, porque nós não estamos no mesmo estágio de evolução. Mas por Tem quê? gente mais, tem gente menos. Tudo bem, pode não ser igual, mas pelo que a gente percebe, parece que não vai ser tão diferente. Lá o mundo ainda é quase imaterial, mas parece que não vai ser tão grande as diferenças como a que existe aqui. Por que que aqui são tão grandes? É isso que... Claro, todos passam por problemas, por tudo, mas por que que as diferenças, as experiências, têm que ser tão grandes? Tudo bem, porque o Supremo precisa de todas as experiências, mas por que que a Maria tem que sofrer muito mais que eu? Assim, sabe? Ela não tem o porquê, Estela, não tem. E ela e não eu? Porquê. Não tem uma Tem essa resposta. concessão antes da gente vir, não parece que rola uma concessão, uma espécie Não. Não tem isso. Até Não. a Mariazinha sofre mais que o Tem? Joãozinho, Não, porque a não tem Mariazinha se concessão. acha mais sofredora do que o Joãozinho. Exatamente, eu acho que aí é que entra, o Marcos tem razão, aí que entra a diferença, é a maneira que eu enxergo os eu meus sofro problemas. tanto, mulher, Tem gente que nem enxerga, vive... Não estou falando de vitimização, estou falando daquela pessoa que nasce lá no meio do lixo, que não tem nem o que comer. Não interessa, ela que nasce no meio do lixo porque teve uma mãe idiota que jogou o filho no meio do lixo. Não é porque existe um motivo cósmico que o Supremo tem que ter todos os... Isso aí não existe. Pessoal, Uma pessoa, sabe, que Deixa jogou o filho no lixo. posso Não é falar? pra ter experiência. Isso aí é loucura do ser humano, simplesmente. olha, eu também acho. Eu acho que aqui é um planeta decimal. Então, acontece de tudo. É como se fôssemos cobaias. assim, eu acho que a gente está só no barulho, nas especulações. A gente está refletindo os conflitos dos nossos julgamentos com relação à vida espiritual. Como, por exemplo, uma pessoa que é do lixão, não é porque teve uma mãe idiota que se jogou lá. Não tem nada a ver isso. Com relação à questão de droga. A droga, ela não escolhe... Por que não tem nada a ver? Por que não tem nada a ver? Não, eu É estou falando... uma idiota, é uma idiota. Não, não, estou falando que pode existir, sim, essa mãe idiota. Como assim pode existir? Existe notícias e notícias todos os dias de gente fazendo isso. Tá certo, mas assim, a gente tem que acalmar o nosso coração, a gente tem que respirar. Eu tô calmo. Porque as diferenças existem para a nossa experiência. Eu creio que essa experiência dessas maldades não foi feita por Deus. É assim que eu penso. Agora, a princípio, quando a Estela estava falando, que cada um de nós recebemos o nosso ajustador. Cada um de nós recebemos. Então, eu acredito, eu olho assim para essa paz, eu não vejo essa vida sofrida mais do que aqui, não.
Então, é assim, eu só vejo que a gente conversa, o tempo todo a gente está só refletindo nos julgamentos das nossas experiências humanas e nós estamos jogando que a nossa vida será contínua, dura, sofrida. Eu acredito que não é assim, eu não sinto assim. Eu não sou a grande leitora porque eu sou novata, né? Mas o que eu posso dizer é que existe a intenção. Jesus Cristo, ele nos ensinou a olhar o coração com a intenção, independente da diferença, independente das atitudes de qualquer um que escolha fazer qualquer coisa. Deus, ele deu para a gente o infinito, a liberdade para a gente viver. E o que o ser humano faz? Ele faz um quadradinho para viver. Cada um vive dentro do seu quadrado. E cada um dentro do seu quadrado faz o quê? Separação de julgamentos, de moralidade, de um monte de coisa, de um monte de diferenças. Porque isso é uma construção que nós estamos fazendo. Eu acredito, eu já até falei isso uma vez com a Estela, que nós temos nas nossas células a memória da rebelião de Lúcifer. Mesmo que hoje, segundo o livro de Urântia fala, no dia que eu estava conversando com a Estela, hoje eles não têm uma reação direta, não tem uma ação direta sobre a nossa vida, né? Mas a gente tem a herança do que eles fizeram, o rombo que eles fizeram aqui no mundo, aqui na Terra, aqui na nossa Terra, aqui em Urântia. Eu, como mãe, como é que eu te falo assim? Eu acho que eu não queria o mal para os meus filhos. Nunca. Não penso dessa maneira, entendeu? Porque, olha assim, eu sou uma pessoa que trabalhei muito com pessoas medíocres, que são o quê? Pessoas de intelectualidade mediana para baixo, pessoas que são pobres, entendeu? Já trabalhei com pessoas que são bem ricas, entende? E levam uma vida igual nesse aspecto moral, que eu falo, que mexe com drogas, entendeu? Que o filho vai lá e toma uma decisão de ir para as drogas. Tem muitas pessoas, por não saber lidar com os conflitos da intimidade da família, que resolve abandonar tudo e viver na rua, viver no lixão. E é rico, é artista, entendeu? É pintor, é pianista, entendeu? Então, assim, você vai achar variedade de pessoas que fazem as suas escolhas por causa também de alterações químicas que a gente sofre com os nossos danos da saúde, entendeu? Então, não é só uma questão de moral que a gente tem que falar, aquela mãe pegou aquele filho e jogou. Aquela mãe pegou o filho e abandonou. Não, você tem que entender qual foi o motivo, para quê? Igual você falou, não tem porquê. E realmente a gente não tem que lidar com esse porquê. A gente tem que procurar trazer dentro da gente o sentido dessa vida, né? Então, assim, eu não vejo que esse Deus ele é tão duro para nós. Eu não sinto ele desse jeito. Porque eu não vejo Deus, mas Deus ele é presente e eu sinto ele todos os dias, e todos os dias eu tenho prova da presença dele na minha vida. Entendeu? Então, assim, olha, eu não estou aqui para poder falar sobre profissão, sobre experiência, eu falo das minhas experiências. Então, assim, eu conheço gente pobre que nem piso tem, é chão batido. Se você vê a riqueza, a finesse que é de viver, você vê a educação dos filhos. Conheço gente pobre que tem filho médico. Entendeu? E conheço gente rica, porque tem dinheiro para esconder as podridão que os filhos resolvem fazer, né? E, como diz, e sustenta eles nas drogas. Os pais têm essa capacidade, tem uns que lutam para arrancar o filho das drogas. Entende? Então, assim, e quem muitas vezes, quem vive no lixão, não quer dizer que eles são infelizes. Eles não são. A gente tem um hábito de pegar o medo de eu estar no lugar do outro. Então, por exemplo, se eu pego aqui estrada todos os dias, eu encontro com andarilho. Uma vez eu escutei o meu marido dizer, nossa, coitado. Eu falei assim, coitado por quê? Por que eu tenho que... Eu não sou melhor do que ele?
Agora, tem que saber por que que ele está, para que ele está andando dali, qual que é a condição de vida dele. Você tem que perguntar, nossa, eu sou feliz assim, eu gosto de andar pelo mundo, entendeu? Seja ele o que for, se for algum problema psíquico, se for alguma alteração química no cérebro que está fazendo ele viver daquele jeito, ou é porque é por causa da angústia que ele não suporta mais viver a vida material, a cobrança material, né? Ele prefere viver sozinho, vivendo ao mundo. Sabe? É uma particularidade tão grande em relação à religião pessoal. Essa religião pessoal, eu entendo ela como uma proposta para que a gente consiga fazer a religião universal, para que a gente consiga fazer essa unidade universal. Assim é que eu estou sentindo do livro. Eu não tenho toda a compreensão do livro, mas toda vez que eu leio, eu procuro vir como uma folha em branco, pegar esse livro e ler ele e poder ir compreendendo e conversando. E vou conversando com Deus, converso com o meu ajustador, converso com o sete espíritos da mente, eu falo até, como diz, eu falo assim, força cósmica, eu falo até desse jeito, corpo celestial, por favor, me ajuda a compreender esse texto. Aí o que eu faço? Eu respiro fundo e deixo sentir. Eu sinto a energia daquele livro. Aquele livro não é uma coisa material. Ele é material porque nós precisamos de letras, precisamos de coisas timbradas para a gente ler, porque nós somos materiais. Mas a partir do momento que a gente pega o livro e a gente lê ele para poder sentir a espiritualidade, a energia purinha que está ali, gente, vocês vão tendo uma compreensão dentro de vocês assim, e vocês vão abrindo, assim, saindo do quadradinho de vocês, entendeu? A gente vai saindo do quadradinho, entendeu? E aí você vai vendo as conexões que o ajustador nos leva. É impressionante essa sutileza, né? Então, assim, assim, eu falo que nós, como os humanos, porque do jeito que vocês estão conversando, eu também converso, gente, eu me perco nos meus julgamentos, entendeu? Eu fico, às vezes, igual assim, quantas vezes eu fiz essa mesma pergunta que a Estela está fazendo? Puxa vida, às vezes eu escuto em algumas palestras aí, nossa, mas isso não me encaixa na minha cabeça, né? Igual a gente está aqui discutindo. Tanto é que você pode ver, acho que é Marcos Fon, o quanto que você ficou alterado quando começou a fazer esse questionamento. Olha, percebe tanto que isso altera a gente, as nossas emoções. Não, eu não estou alterado, você está enganada. Não, eu estou falando alterado, que eu falo assim, de colocar uma ênfase, né? Não tem por que perguntar, Estela. Não, mas assim. é assim que eu falo, você que não me conhece. Não tô, eu realmente... Não adianta, a minha resposta eu não vou ter aqui. Não. Eu aceito tudo que vocês falaram, mas não me respondeu. Eu também acho, Estela, que são coisas que é explicar o inexplicável. Eu também concordo. Não responde. A gente fica procurando resposta, mas não tem. Mesmo que o Marcos diga, tá, eu sei que muitas coisas são culpas dos pais, tudo, mas a pessoa que nasce, porque ela nasce lá e não sou eu, não é assim, ó. Tem regiões do planeta terríveis, que não é culpa da mãe ou do pai por negligência nem nada. Eles já nasceram lá, os filhos nasceram lá, eles não têm a mínima condição. Tu compara uma Suíça com uma Etiópia, assim, a pessoa não teve coisa. Por que um nasceu na Etiópia e outro na Suíça? Isso eu nunca vou ter essa resposta, nunca. Não vou ter. É como botar andou em assim, conta nesse século, Estela. É que eu digo assim, ó, por que ele e não eu? Só isso, por que ele e não eu? Quem é que me responde isso? Por que ele e não eu? Ele não escolheu nascer lá, eu não escolhi nascer aqui. Pronto. É simples, não tem essa resposta, é simples. Não tem. Bom, Lília, eu acho que, desculpa, tu preparou a sala e nós... Não, imagina, é para nós, assim, discutirmos esses pontos. Mas é assim, legal isso aí, nós vamos ter que eles ficam, assim, vamos dizer assim, um ponto de interrogação, que é um dado momento, pois é, mas e por que não sou eu lá? Por que não é ele aqui, né? Então, eu vejo assim, nós podemos perguntar também, por que eu não nasci anjo? Por que eu não nasci arroniano?
né? Por que que eu não nasci avoniano? Porque os avonianos, quando nós chegamos lá, gente, em Avona, eles dizem assim, vocês não conseguem ver Deus? Vocês só acreditam pela fé? Como é que vocês conseguiram? Como é que vocês conseguiram? Então, quer dizer, por que que nós nascemos? Por que que nós nascemos durante anos? Basta dizer Esse isso, né? questionamento eu não tenho. Pois é, porque eu vejo assim, até eu coloquei numa resposta, acho que esses dias lá ali no nosso grupo, porque a criação, ela é de Deus, mas é também dos seres que ele criou. É uma criação dos seres que ele criou. Então, as crianças, elas são criações nossas também, né? Agora, quem é que criou um planeta que tem inverno, verão, primavera, fogo, terremoto, e a gente não consegue controlar isso, né? Não conseguimos controlar terremoto, olha, essas criaturas tudo debaixo dos escombros, né? Quer dizer, isso foi criado pelos construtores, pelos arquitetos do universo. Foi assim que eles pensaram, né? E o que acontece? Como criaturas, como criaturas, nós somos co-criadores também com Deus. E nós somos criados e fomos parar nesses locais, né? Vamos dizer assim, lugares quentes que não têm recursos de alimentos, como a África, que lugares até, eu andei compartilhando, eu estou vendo a vida na Sibéria, que é o lugar que faz 71 graus abaixo de zero, e tem gente lá vivendo, né? E eles vivem, então, eu acompanho também, eu gosto muito de acompanhar essas vidas, acho magnífico conhecer através do YouTube, né? Que eles nos dão relatos dessas vidas. Tem um rapaz da África, e ele conta a vida dele, como que é a vida de um africano pobre, porque ele é pobre. Então, realmente, são pessoas que vivem no chão batido. Aqui também nós temos pessoas que vivem ali em casas que só tem, assim, uma cobertura de galhos, vamos dizer assim, né? E eles sofrem toda fome, é frio e tal. Então, mas eles têm ali, e isso o livro responde. Apesar de todas essas condições, seja ele em que condição tiver, eles têm uma consciência de Deus. Eles têm uma consciência de Deus. Pode ser que eles não sejam, mas eles não escolheram fazer a vontade de Deus. Bom, eu não vou poder julgar. Não vou poder julgar. Por quê? Por causa da rebelião, por causa de tudo que nós tivemos. Nós não podemos julgar espiritualmente, nós não podemos mesmo, né? Então, espiritualmente, é Deus que vai julgar. E, na minha opinião, 99% vai tudo para as morôncias. 99,9% vai tudo para as morôncias fazer a escolha deles definitiva lá, né? Agora, por que nasceu aqui, por que nasceu lá, foi uma conjunção de fatores nos quais nós estamos presentes através das nossas escolhas, que muitas vezes são erradas, né? São erradas. Eu vou escolher, eu não vou escolher, eu vou ficar aqui mesmo, então vou ficar nesse clima quente, e os nossos antepassados escolheram isso. Por exemplo, o pessoal lá da África escolheram lá ficar lá, não escolheram ir para um clima mais ameno ou coisa parecida, escolheram enfrentar tudo aquilo. É uma escolha pessoal, né? Bem ou mal, eles escolheram. Agora, teve alguns que não. Eu vou escolher, eu vou estudar, vou me esforçar. Ai, meu Deus, não gosto. Ai, meu Deus, não gosto. Ai, que sofrimento. Mas vou. Eu estou sabendo que eu vou progredir na minha vida. Então, eu vou fazer essa... E eu conheço pessoas que não quiseram falar, olha, vai estudar, que você vai poder ter uma vida melhor, você vai... Também eu não posso julgar, é a escolha dele, né? Como diz, está fazendo aquela experiência lá também, não sei por quê. Mas é uma consequência também, porque ele tem eu acho que ele tem um pouquinho, a mente dele não cabe tanto conhecimento, mas espiritualmente, gente, eu percebo assim, ali
E está bem claro que todo mundo tem condições. Espiritualmente, o espírito ele vai dar um jeitinho, porque todos temos 7 espíritos ajudando essa mente, é por isso que nós recebemos o ajustador do pensamento, então ele vai dar um jeito de você fazer a escolha certa. Não fez a escolha certa, vai ter mais uma oportunidade lá nas morôncias. Mas essa escolha é feita. E eu acredito, por causa do que o livro diz, por causa do berçário prebatório, que até os 16 anos dá para fazer uma boa escolha. Quer dizer, após os 16 anos, você já está resolvendo ali. Mas dos 7 até os 16, você já está fazendo as escolhas. Não são escolhas amadurecidas ainda, espirituais amadurecidas, mas são escolhas. Né? E muita gente está indo por outro caminho. Mas, por causa da rebelião, é por isso que nós temos essa consequência ali, como disse a Leia, nós temos todas essas consequências ali, mas, ao mesmo tempo, é consolador saber que todas essas pessoas terão essa chance, porque a gente quer mesmo, a gente não quer para ninguém, a gente não quer que ninguém vá para o inferno, gente, eu, pelo menos, não quero, eu não quero que ninguém sofra. Quer dizer, não existe inferno, entre aspas, né? A gente não quer que ninguém desapareça, que todo mundo Pelo menos siga nós, o eu caminho espero que nós nos encontremos todos lá. Não, porque tem gente que diz assim, não, eu quero que sofra mesmo, que vá para o inferno, não sei o quê. Eu acho engraçado, eu acho que essas pessoas não falam isso de coração. E se falam, né, de coração, eu não acredito que seja isso, porque ninguém quer isso para ninguém. Ninguém quer sofrimento para ninguém. Como diz outro, né, a gente não quer isso nem para o pior inimigo. A maioria fala isso, né? Nossa, eu não quero isso para o meu pior inimigo. Né? Vamos continuar. Agora, Lília, você falou dos avonianos, me lembrou a Mota. Eu gosto muito de ler a Mota, eu estou sempre lendo a Mota Moroncial. Aí ele no 12 fala assim, a maior aflição em todo o cosmo é nunca ter sido afligido. Os mortais apenas aprendem a sabedoria pela experiência da tribulação. Quer dizer, no fundo, eles queriam ter passado por isso também, entendeu? Da nossa experiência, verdade. né? A nossa experiência, a nossa sabedoria é uma coisa totalmente diferente, é maravilhosa se você estuda o livro, é maravilhosa, porque todo esse nosso sofrimento será compensado e será mesmo. Porque nós somos praticamente os únicos seres que vão ter toda a ideia do caminho ascensional, desde a fase mais básica, né, para não dizer baixa, até finalidade. Paraíso, é verdade. Mas você vê, Lilian, que com o trauma que a gente tem de rebelião, se vier alguém falar com a gente disso e todo o nosso caminho, né, a gente já vai dar umas patadas, assim. Como assim, Marcos? Não entendi. Ué, não teve várias rebeliões já no sistema, no universo? Ah, tá. Se alguém vier falar com papinho de rebelião de novo no futuro, já vai levar patada da gente. Né? Nós já estamos vacinados. Olha, você não me vem já sabemos o que é. Você não me venha falar de rebelião, porque eu já vivi no mundo rebelado. Você não pode não vem, não. Você nem imagina que seja isso. Nós estamos vacinados. Gente, eu não sei vocês, mas se tivesse um WhatsApp de um avoniano para entrar em contato comigo para trocar de lugar, eu queria. É? Eu não sei, sabe? Eu não sei se... Porque, veja bem, é aquela história, né? Você está onde Deus pensou para você. Onde Deus pensou para você. Eu não queria, porque aí tu não vai conhecer os outros mundos, vai direto para... Não, eles têm uma experiência diferente da nossa. Eu acho que a nossa experiência é muito legal. Mas legal também. Não passam por todos os mundos que a gente vai passar. Né? Só se for para trocar e voltar, né, Daniel? Você acha assim, para trocar um pouquinho só? Pode ser, um pouquinho. Mas olha que essa proposta é tentadora, hein? Se viesse Deus e dissesse assim, sobrou um lugar lá em Avona e pensei em você, o que você acha? Olha, é para pensar, hein? Uma proposta tentadora. Vamos continuar mais um pouquinho.
Eu tenho certeza que muita gente ia cair desmaiado, ia ficar com tanto medo que nem ouvir o que o pai ia dar de proposta para nós. É Ia cair verdade. desmaiado. É. Então vamos lá. Deixa eu ver se aqui. Bom, aqui ele repete um pouquinho aquilo que ele falou anteriormente, né? Veja lá. Com quantos mortais de Urântia possam diferir pelos seus dons e oportunidades intelectuais, sociais, econômicas e até mesmo morais, não vos esqueçais de que a dotação espiritual deles é uniforme e única. Todos desfrutam da mesma presença da dádiva do Pai. E todos são igualmente privilegiados em poder buscar a comunhão pessoal íntima com esse espírito residente de origem divina. E eu destaco a palavra privilegiados, né? Privilegiados por ter esse dom, que não são todas as criaturas espirituais que têm o ajustador. E da mesma forma, todos eles podem igualmente optar por aceitar a liderança espiritual uniforme desses monitores misteriosos. Então, aqui é aquilo que a gente já comentou, né? Todos temos esse dom divino, principalmente aqui em Urântia, porque nós já tivemos um filho auto-outorgado, que foi o próprio Criador do Universo, e nos deu a possibilidade que todos os seres humanos possam ter um ajustador do pensamento. Anteriormente a Jesus, nós sabíamos que nem todos tinham, mas agora todos têm, graças a Deus. Se o homem mortal é motivado espiritualmente, de todo o seu coração, consagrando-se sem reservas a fazer a vontade do Pai, então, posto que ele é, de um modo tão seguro e tão efetivo, dotado espiritualmente com o ajustador divino residente, não podem deixar de materializar-se na experiência desse indivíduo a sublime consciência de conhecer a Deus e a superna certeza da sobrevivência, com o propósito de encontrar Deus por meio da experiência progressiva de se tornar mais e mais como Ele. Então, eu pergunto a vocês já fizeram a consagração sem reserva a fazer a vontade de Deus? Eu tento todos os dias, numa luta diária. Estou tentando, porque não é fácil. Eu estou melhorando a cada dia, eu tento também, viu? É, na tentativa. E eu acho que é isso que Deus vê. A intenção ela é mais importante do que o resultado. Deus vê a nossa intenção, eu tenho certeza. Sim. O livro até fala em algum lugar, fala que para Deus o que vale é a intenção. É a intenção. É. Fala, Marcos. Não, a pergunta qual que é? Eu não entendi. Se você já fez sem reservas a intenção de fazer a vontade de Deus, né? Se você já está a consagrar tua vida a fazer a vontade de Deus. De certa maneira, se veja bem, de certa maneira, não totalmente, mas eu creio que é uma escolha que nós tentamos fazer todos os dias mesmo, como vocês disseram. Porque aqui diz assim, ó, que se a gente faz essa escolha, a experiência de conhecer a Deus, ela vai ficando cada vez mais forte. A gente vai tendo a certeza, né, de que esse Deus existe e da nossa sobrevivência depois. Então, você vai tendo cada vez mais forte essa certeza, cada vez que você faz essa escolha de fazer a vontade de Deus, né, e ter esse propósito de encontrar Lília. Deus. Oi. Lília, eu queria fazer bem que só uma pequena coisinha aqui com vocês. Diga. Vejam bem aí
qualquer coisa que esteja à frente de vocês, pode ser a tela do celular, pode ser o fone de ouvido, pode ser o óculos, pode ser colocar a mão na cabeça. Eu vou só dizer uma coisa. Tenta bem aí pegar em alguma coisa, uma caneta, alguma coisa. Tenta pegar. Qualquer coisa que esteja na... pegar com a mão. Tá. Tenta pegar. Tudo Qualquer bem. coisa que esteja... Pegou? Tentou? Pegou? Peguei. Mas eu disse só para tentar. E eu Tá peguei. vendo? Tentar não existe, gente. Eu acho que todo mundo já faz à vontade. Só que muitas vezes, por não ser, como que diz assim, como a gente acha que iria ser, aí a gente se vê também como falhos, como não sei o quê. Aí fica, não, eu tô tentando, eu tento fazer a vontade do Pai, meu Deus, mas eu não consigo. Aí eu sempre lembro desse exercício. Vou tentar pegar esse limão aqui. A tentativa foi uma coisa que criaram, assim, sabe? Quando a gente quer mesmo, de falar assim, não, tentar não existe, eu vou fazer a vontade. Hoje eu acordei disposta, pulei da cama, hoje eu vou fazer a vontade do Pai. Aí, 5 minutos depois, uma briga acontece com o meu pai dentro de casa. Eu digo, meu Deus, não fiz a vontade do Pai. Senhor, o que está acontecendo? Não, gente, ali era o que aconteceu, o que tinha que acontecer. Eu tive um embate com meu pai para eu ver o erro, para eu ver minha falha. Eu estou corrigindo uma coisa que era necessária aparecer. A vontade do Pai está sendo feita, só que não é aquela coisa. Cair da cama, oh meu Deus, vou fazer a vontade do Pai. Aí a gente idealiza demais as coisas, e aí acha que não sabe, fica nesse negócio de tento. Mas eu olho assim, a mim e as outras pessoas que têm essa consciência, assim, de fazer a vontade do Pai, eu percebo que as pessoas não estão tentando, elas estão fazendo, só que a maneira delas. E acham que estão tentando, entendeu? Mais ou menos assim. Não sei se deu O livro é muito claro nisso. Tem uma parte lá que ele diz que fazer a vontade do Pai é tomar decisões e mais Decisões todos os dias. Verdade, Exato. mais verdade, mais verdade ainda. Sinceridade, sinceridade, mais sinceridade ainda. Então, Pois é um trabalho a gente diário. está decidindo o tempo todo, está decidindo o tempo todo. É diário. Não tem Se como tem uma pular coisa etapa, Se né? tem uma coisa que eu não me pergunto se estou fazendo ou me preocupa, é isso. Eu vou vivendo da maneira que eu acho correta e Exatamente. fazendo as coisas que eu acho que são certas. Posso errar, mas Eu achei que era, né? Eu achei que era. da maneira certa. Então, é isso para mim. Eu não fico me torturando o que é a vontade do Pai. Não, é porque a gente acha que a vontade de Deus é uma coisa assim grandiosa, né? Nossa, o que será a vontade de Deus para mim? Não, é uma coisa grandiosa para a nossa vida, mas ela é feita de momentos mesmo, né? As decisões, por exemplo, eu tenho que fazer certa coisa naquele momento, material, porque a gente vive aqui na matéria, né? Então, eu vou lá e faço da melhor maneira possível. Se eu vou fazer um almoço, então eu vou fazer um almoço muito legal, vou tentar fazer, assim, uma coisa bem, bem gostosa para que todo mundo se alimente e tenha os nutrientes necessários, alguma coisa assim. Então, você já está fazendo a vontade de Deus aqui, né? Você já está fazendo. E se você, assim, é uma coisa que eu aprendi também, né? Se você faz as coisas pensando que Deus está contigo e pensando que aquelas pessoas que convivem com você também têm um ajustador do pensamento, né? São almas que estão em construção. Então, você vai fazer aquilo para Deus no outro. Para Deus no outro. Você está servindo a Deus no outro. Está servindo o próprio Deus, né? Que está ali no outro, porque todos somos parte dessa realidade. Então, isso, assim, faz com que as coisas se divinizem, sabe? Sejam muito legais, porque você não trabalha simplesmente por aquela pessoa, que às vezes até não te agrada muito, mas você trabalha por Deus na pessoa. Por Deus naquela pessoa. A gente se sente honrado de estar na presença de um ser que também tem a personalidade de Deus. Também tem, e também tem a personalidade, você sabe que nele mora
uma centelha divina, o espírito ajustador do pensamento também mora lá. E isso, muitas vezes, para nós, a gente acha que a gente está fazendo as coisas por pessoas, né? Mas a gente não para pensar que é para o próprio Deus, isso é maravilhoso. Agora, quando eu vejo nesse texto, vou colocar o texto de novo para vocês, que eu quero falar uma coisa que eu fiquei assim, esses dias a gente estava comentando, né? Que, ó, se o homem mortal é motivado espiritualmente, todo o coração, consagrando-se sem reservas a fazer a vontade do Pai. Então, nós temos que fazer esse exercício, eu me consagro, eu me proponho a fazer a vontade de Deus. Então, essa proposta tem que existir, né? Então, olha, porque para mim era muito difícil dizer, mas fazer a vontade de Deus, né? Será que assim, sabe? Eu tinha medo até de fazer a vontade de Deus. Porque, e daí, porque é uma coisa, pensando ser uma coisa assim muito grande. É grande, mas ao mesmo tempo é feito de pequenas coisas. Depois aqui diz, posto que ele é de um modo tão seguro e tão efetivo, dotado espiritualmente ajustador do pensamento, não podem deixar de materializar-se na experiência desse indivíduo, a sublime consciência de conhecer a Deus e a superna certeza da sobrevivência. Então, fazer a vontade de Deus vai fazer com que nós cheguemos ao paraíso. Né? Acabando minha bateria aqui, gente, pensar um pouquinho. Estejamos diante do próprio Deus um dia. Um dia nós estaremos lá com certeza. Agora, o dia que nós fizermos a nossa escolha final, vamos dizer assim, agora porque nós temos que renovar nossa escolha todos os dias, né? Nesse propósito, renovar nossas escolhas. Mas vai ter um momento que nós vamos fazer essa escolha final e nós vamos nos fusionar. Nesse momento, nós vamos nos fusionar. Então, por que nós ainda não nos fusionamos? Se nós tivéssemos feito a nossa escolha final, nós não estaríamos mais aqui. Nós estaríamos fusionados, né? Então, essa escolha, ela se renova sempre, porque nós ainda temos, assim, nós somos filhos de Deus pela fé. Pela fé nós vamos adiante, mas um dia nós vamos fazer a escolha final.